Olá, mais uma vez estou aqui com o canal Aula na Tela, sou a professora Welda Santos com o componente aqui de matemática. Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre as frações. Hoje vamos ver situações, problemas, no dia a dia envolvendo as frações e também a gente vai estar fazendo a comparação entre as frações, se elas são iguais, se elas são maiores ou se elas são menores, fazendo ali a comparação entre duas frações. Vamos iniciar com uma situação problema que tem lá no nosso livro, do sexto ano, que diz o seguinte: Mariana comprou 20 garrafas de suco para a sua festa. Foram consumidas 4/5, olha aí a fração presente, 4/5 dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Para a gente fazer essa leitura, fazer a compreensão e podermos aí realizar essa continha, vamos aqui no quadro. Pronto, de acordo com a situação problema que eu trouxe para vocês e que vocês também têm lá no livrinho de vocês, o todo de garrafas que Mariana tem são um total de 20 garrafas. E ela já fez o uso de 4/5. Muito importante a gente saber que esse inteiro ele foi dividido em partes iguais. Em quantas partes? A gente olha para o denominador. O denominador é o 5. Então ele quer nos dar a informação que esse todo ele foi repartido em 1, 2, 3, 4, 5 partes. Quanto ela já utilizou? 4. Então ela utilizou 1, 2, 3, 4. Essa é a informação que a situação problema traz para a gente. Muito interessante para a gente poder chegar a essa quantidade, a gente vai realizar uma simples conta de divisão. O total aqui, das 20 garrafas, a gente vai dividir o inteiro, que é 20, por 5, que foram as partes que foram divididas iguais. Então a gente faz aqui uma simples conta de divisão. 20 dividido por 5, 2 não dá, então a gente pega o 20. Qual é o número que eu vou multiplicar por 5 que eu vou me aproximar ou ser igual? 4. 4 vezes 5, 20. Para 20, nada. Então, qual é aqui o resultado que eu tenho? 4. Cada partezinha dessa vai equivaler a 4. Então, aqui eu tenho 4, 4, 4 e 4 e 4. Ela utilizou essas partes aqui. Então, 4 com 4, 8. 8 com 4, 12. 12 com 4, 16. Então, ela já utilizou o quê? 16 garrafas. De acordo com a situação problema que a gente já resolveu no quadro, eu trouxe ela aqui em forma de desenho para a gente visualizar melhor. Temos o todo, que a gente viu que esse todo foi repartido em 5 partes, 1, 2, 3, 4, 5, que esse todo corresponde a 20 garrafas, que quando a gente fez a continha de divisão, 20 dividido pelo todo, as 5 partes iguais que foi dividido, a gente encontrou o número 4, então isso quer dizer que cada partezinha dessa equivale a 4. Se ela utilizou 1, 2, 3, 4, que é a fração correspondente a 4/5, então a gente tem 4 mais 4 mais 4 mais 4, ou simplesmente fazer aí uma continha de multiplicação, ou realizar a soma desses fatores, ou faz aqui a multiplicação de 4 vezes 4 e vai encontrar o resultado de 16 garrafas. Então, Mariana utilizou aí para a sua festa 16 garrafas. Vamos aqui para outra situação problema que vocês aí de casa também aí tem no livro de vocês. Mariana está fazendo sanduíches para a sua festa de aniversário. Ela já montou 16 sanduíches, o que corresponde a, olha, outra fração presente, 1/4 do número de sanduíches que ela pretende fazer. Quantos sanduíches Mariana vai ter aí que montar para a sua festa? Mais uma vez, vamos para o quadro, realizar a continha. Pronto. De acordo com a situação problema, Mariana, ela já fez 16 sanduíches
E esses 16 sanduíches, ele corresponde a 1/4. E eu fiz aqui a representação do desenho. O denominador, ele vai me dizer, né, vai dar essa informação que o todo, ele foi repartido em quê? Em 4 partes iguais. E o que é que o probleminha diz? Que o 16, ele vai ser aqui, ó, igual a 1/4, ele vai corresponder a 1/4. Então, nessa situação problema, eu não preciso mais fazer a continha de divisão. Ele já me disse que essa partezinha é 16, essa também, porque elas são iguais. E aí eu vou fazer o quê? Realizar a soma ou simplesmente, para ser mais rápido, fazer a multiplicação. 4 partes, 16. A situação problema nos pede que o total, ela só tem uma parte que já fez. O todo, quanto será? Então, vai ser 4 vezes 16. 4 vezes 6, 24. Vão 2. 4 vezes 1, 4. Com 2, 64. Então, qual é o total final de sanduíches que Mariana vai ter que fazer? 64 sanduíches. Pronto, a gente já viu, né? Já encontramos que Mariana, ela vai precisar estar realizando, fazendo aí, no caso, 64 sanduíches para a sua festa. Foi justamente o que eu fiz aqui na lousa. A repartição de 4 partes iguais é justamente por causa do denominador. Ele já me diz que esse 1/4 corresponde a 16, então eu vou ter 16, né? Porque eu tenho aqui em todos, porque eles são iguais. E aí é só apenas a gente ou fazer a soma de 16 mais 16 mais 16 mais 16, ou simplesmente fazer uma multiplicação e a gente vai encontrar esse resultado de 64 sanduíches. Trouxe essas situações problemas e agora a gente vai para a parte da comparação de frações. Ou seja, quando é que eu vou estar utilizando o sinal menor que, maior que ou igual? A gente já faz essas comparações utilizando os números naturais, como 1, ele é menor do que 2. 2, ele é maior do que 1. E 1 é igual a 1. Então, a gente tem esses 3 símbolos para estar utilizando entre as frações para poder estar fazendo essa comparação. Esses símbolos maior e menor, a gente vai colocar a abertura do sinal para o número que é maior e deixar fechadinho para o número que ele é menor. No caso, a gente vai estar fazendo isso em relação às frações. Trouxe uma situação problema que também tem lá no livrinho de vocês, que traz a seguinte situação. Ele traz 1, 2, 3, 4, 5 pizzas e ele pede que na letra A gente faz essa representação das pizzas do que tem ainda de pizza, do resto dessas pizzas. E na letra B, que a gente ordene elas em ordem crescente, do menor para o maior. Hoje a gente vai aprender a ordenar através da visualização do desenho. Se eu fizer a pergunta para vocês, olhem aqui para o resto das pizzas. Vamos nomear essa figura, né? Vamos representar através de fração. Quantas partes foram repartidas em todas? 1, 2, 3, 4, 5. Em todas elas foram repartidas em 5 partes iguais. Então, já sei que o meu denominador vai ser 5. Se é o resto da pizza que ainda tem, aqui vai ser 1/5, 1, 2, 2/5, 1, 2, 3, 3/5, 1, 2, 3, 4, 4/5 e aqui 1, 2, 3, 4, 5, 5/5. Agora eu lanço uma pergunta aí para vocês. Qual é a menor representação? Vamos analisar. Acho que vocês já perceberam. É a primeira pizza, não é? E qual é a maior pizza? A última, a gente tem ali a pizza completa. Então, visualizando o desenho, a gente consegue saber se essa representação fracionária ela é maior ou menor em relação à outra. Vamos verificar aqui no próximo slide. Já trouxe a representação, igual eu fiz no slide anterior. Representei essas figuras através de frações e já coloquei aí os sinais, onde ele me diz que
1 quinto ele é menor, olha que o sinal está fechadinho, do que 2 quintos. 2 quintos ele é menor do que 3 quintos. 3 quintos ele é menor do que 4 quintos. E 4 quintos ele é menor do que 5 quintos. Algo que eu quero que vocês percebam aqui é que os meus denominadores, eles estão o quê? Iguais. E quando eles estão iguais, o que vai me dar de informação é o numerador, porque o numerador ele vai me indicar se o 5 ele é o maior de todos os números, então ele vai ser a fração maior, ok? Trouxe um exemplo onde eu já coloquei aqui a resposta. Eu trouxe a representação da figura e da fração. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. O denominador é 5. 1, 2, 2 quintos. A outra fração, 1, 2, 3. O meu denominador é 3. 1, 2. O que vocês estão percebendo? Que os meus denominadores, eles são o quê? Diferentes. Vamos visualizar o desenho. Qual é a fração maior visualizando o desenho? Qual é a fração menor fazendo também essa visualização? Olha a parte que está pintada dessa fração e olha essa outra parte que está pintada. Quem é a fração maior? A fração 2 terços. Quem é a fração menor? A fração 2 quintos. Por isso que eu já coloquei aqui o sinal, onde eu digo que 2 quintos ele é menor do que 2 terços. Quando os meus denominadores eles são diferentes e os numeradores eles são iguais, fica fácil quando a gente visualiza o quê? O desenho, a parte que está ali pintada, tá certo? Trouxe outro exemplo agora sem a resposta para a gente poder estar visualizando e colocando aí o sinal se é maior que ou menor que. A primeira representação, em quantas partes está dividido esse todo? 1, 2, 3, 4. Já a segunda fração, também em 4. Então, a gente já percebe que os denominadores, eles são iguais. Qual é a regrinha lá do primeiro exemplo? Se os denominadores são iguais, eu vou olhar para o meu numerador. E a fração maior vai ser aquela que o númerozinho no numerador for maior. No caso, a gente consegue fazer essa identificação olhando a representação do desenho e também olhando os numeradores. Olha a parte pintada. 1, 2, 3. Essa parte pintada é bem maior do que essa outra que está pintada, que só tem 2 partes. Então, qual é o sinal que eu vou estar utilizando? Maior que. Por quê? Porque 3 quartos é uma fração maior em relação a 2 quartos. 3 quartos é maior do que 2 quartos. Eu posso ver isso através do desenho e também através aqui dos numeradores, porque os meus denominadores estão iguais. Outra situação que eu trouxe aqui para vocês é a seguinte. Uma fração que tem 4 partes ali do todo, então vou colocar aqui no denominador. Quantas partes foram pintadas? 3, então vai ser 3 quartos. A outra fração, o todo foi repartido em 8 partes, por isso que está aqui o denominador como 8. 1, 2, 3 é a representação do numerador, o número 3. O que é que acontece aqui? Os denominadores, eles estão diferentes. Quando eles estão diferentes, a gente consegue dizer que ele é maior ou menor que através da visualização do desenho. E em relação ao denominador, quando o número ele é maior no denominador, ele me diz o contrário, que a fração vai ser menor. Então, eu já posso dizer para vocês que 3 quartos ele é maior do que 3 oitavos. Por quê? Por causa do desenho, da parte pintada e também porque lá no denominador, quando o número está maior, ele vai me indicar que a fração ela é menor, ok? E agora, trouxe 2 situações. Ela vai ser maior, menor
ou igual? Temos 1, 2, 3 e uma parte pintada, então vai ficar 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, duas pintadas, então vai ficar 2/6. Essas frações, elas são o quê? Vamos visualizar o desenho. A mesma parte pintada é igual a essa outra fração. Então, essas frações, elas são o quê? Iguais. Olha essa outra situação. 1 no numerador, 1, 2, 3, 4. Então, vai ficar 1/4. Já essa outra foi dividido em 8, então vai ficar 8 no denominador. 1, 2, então vai ficar 2/8. Novamente, eu tenho frações o quê? Iguais. Eu vou usar o sinal de igualdade. Por quê? Somente aí na visualização do desenho, essa parte que está pintada é igual a essa outra parte que também está pintada. Vejam que eu tenho numeradores diferentes e denominadores diferentes. Esse conteúdo a gente vai ver mais na frente na parte de frações equivalentes, ok? Trouxe uma dicasinha para vocês. A gente viu que podemos fazer essa comparação visualizando o desenho, né, da representação da fração. Podemos olhar se os denominadores são iguais, se os numeradores um é maior do que o outro e quando os denominadores também são diferentes e quando ele for maior, vai me dizer que a fração é menor. Mas olha essa dica, eu vou fazer apenas uma simples conta de multiplicação. Ah, eu não quero fazer o desenho, pois vamos olhar aqui como é que a gente pode estar fazendo. Eu vou fazer uma multiplicação cruzada. Eu vou pegar o numerador dessa fração e multiplicar com o denominador da outra fração. 1 vezes 5, 5. E aí eu faço a mesma coisa com a outra fração. O numerador com o denominador. 2 vezes 2, 4. Quem é o número maior? Agora eu estou vendo o número natural. Quem é maior? É o 5 ou o 4? O 5. Então eu vou compreender que 1/2 é maior do que 2/5, ou o inverso, 2/5 é menor do que 1/2. Bem legal, né, essa dica? Trouxe aqui uma sugestão de atividade, no caso eu trouxe duas, porque a gente viu as situações problemas envolvendo as frações e também vimos aí a comparação entre as frações. Algo muito interessante nesse jogo do Wordwall é que vocês podem ter acesso pelo link que vai estar na descrição do nosso vídeo e esse jogo é com a atividade do nosso livro didático. Quando vocês forem procurar a atividade, vocês vão ver essa situação ó, onde diz: em um grupo de 224 pessoas, verificou-se que 1/8 corresponde ali à região do Nordeste. E ele quer saber, esse 1/8 é o quanto de quantidade de 224? Só é realizar a continha de divisão. 224 dividido por 8 e aí vocês vão encontrar como resultado 28, que é a letra C. Tem várias situações para vocês estarem resolvendo. A outra é que, através do desenho, vocês vão estar fazendo como o exemplo mostra. Vão fazer pintando, né? Fazendo a representação. Vão escrever a fração, no caso aqui 1/2 e 1/3. E aí vão completar com o sinal maior que ou menor que, ou se elas são iguais. Olha aqui que lindo! Vocês vão fazer a pintura 2/4, então vocês vão pintar duas partezinhas. Aqui 2/3, vão pintar duas partezinhas. E aqui eu vou ter maior, menor ou igual. Envie a sua atividade para o seu professor ou para a sua professora e até a próxima aula. Tchau, tchau!